objetivo principal da agência reguladora não é multar, é proteger os dados. É que ninguém nunca aconteceu com ele, aconteceu com o Se você assistiu, você não fala que é com você. Um primo meu, um amigo meu. Um primo meu pediu pra fazer essa pergunta. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio 6 da primeira temporada do Mitigando. É um prazer tê-los conosco de novo, uma honra ter a companhia de vocês. E hoje é um dia muito especial neste episódio, porque ele encerra a primeira temporada. Então, não fiquem ansiosos, muito em breve teremos a segunda temporada, e hoje, para a primeira temporada, nós temos eu, o Lincoln, a companhia do Nilo, e um convidado muito especial, o Aguinaldo. Bem-vindo, Aguinaldo, é um prazer tê-lo conosco, uma honra, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço o convite. Obrigado. Imagina, o Aguinaldo, ele vai falar para a gente sobre um tema interessantíssimo, que é LGPD. Então, em breve, ele vai contar para a gente o que significa LGPD em detalhes, e ele tem um papel importante na LGPD, que vocês vão entender tudo em detalhes. Ele é um DPO, ou um DPO, então também ele vai explicar o que é isso, o que é um DPO ou um DPO, como mais tradicionalmente se usa no mercado. Mas antes disso, vamos falar sobre ele, a trajetória dele, como é que ele chegou nisso. Por favor, Aguinaldo. Então, vamos falar. Bom, eu trabalho com tecnologia da informação já há muitos anos, né? Foi a minha carreira toda, eu trabalhei com isso, e com segurança da cibernética, segurança da informação por muitos anos. Então, eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, trabalhei em empresas de serviço, e no ano retrasado, eu vi essa parte da LGPD, que a gente vai explicar em detalhe daqui a pouco aí, mas como algo muito importante para as empresas hoje em dia e para as pessoas também. E aí eu resolvi me especializar nessa área. Então eu fiz uma certificação numa empresa holandesa sobre a parte do DPO, que a gente vai conversar logo, para poder ajudar as empresas aí a terem, melhorar a privacidade, melhorar a segurança das informações pessoais. Entendi. Obrigado pela explicação da trajetória. E aí, algumas dúvidas iniciais, que eu já te passo a palavra também. Primeiro, o que é LGPD, né? O que significa a LGPD? Qual é o papel de um DPO na LGPD? Porque é um papel importante. E uma terceira, que agora que você contou me chamou a atenção, por que se certificar como empresa holandesa? É algo global, é algo nacional? Ou seja, por que isso ser certificado fora do Brasil? É uma outra dúvida. E se é fora do Brasil mesmo, se foi remoto, se eu explicar um pouco melhor isso para quem esteja interessado também em trilhar esse tipo de caminho. Tá, então vamos começar com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Então essa lei, o que ela faz? Ela protege os dados pessoais. Dado pessoal, só para fazer uma explicação rápida, são os dados relativos à pessoa mesmo. Então, o nome da pessoa, o telefone, pode ser um e-mail, qualquer dado que identifica a pessoa é um dado pessoal. Fotografia também? Fotografia também, vídeo, digital, tá. Né? Qualquer coisa que identifique uma pessoa é um dado pessoal. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger esses dados. Quem que nunca teve problema aí de receber um telefonema indesejado, né, alguma coisa assim, quer dizer, significa que seus dados vazaram em algum lugar, de algum lugar. Não, e se alguém já teve um problema desse, como o Aguinaldo falou, curta, comente, principalmente comente, e compartilhe isso com outras pessoas que têm problemas similares, porque é verdade, isso é uma afetação forte na vida das pessoas. Sim. E essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela é derivada ou ela é baseada na lei da União Europeia, que é a GDPR, que chama, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Então, por isso que a questão da certificação que eu fiz da europeia, porque ela veio originada de lá. Então, tudo que eu fiz na certificação para a lei europeia serve para a lei brasileira também. Ah, tá, ok. Então você pode formar para a função que você exerce ou no Brasil, certificar aqui, ou fora do Brasil, na Europa especificamente. Isso, exatamente. Serve para os dois mercados. Serve para os dois mercados. Então, para mim, foi bem interessante fazer nesse formato para eu ter essa flexibilidade de poder trabalhar.
Você comentou, a certificação ela foi toda remota, né? Eu não precisei viajar, mas as provas eram todas dessa empresa holandesa, Entendi. né? E aí, seguindo um pouco também, quer dizer, uma das coisas que a LGPD implementa é a figura do encarregado de proteção de dados, ou como a gente chama de DPO, que em inglês é Data Protection Officer. Ok. É a pessoa que é encarregada de proteger os dados dentro da empresa. E o DPO hoje, ele é uma profissão regulamentada no Brasil. Se você olhar lá naquela tabela de códigos de profissões que tem lá do Ministério do Trabalho, tem o DPO ali dentro, né? E é super importante para as empresas ter o DPO, porque ele que vai fazer ele tem um olhar clínico para fazer a proteção dos dados pessoais, né, e melhorar a privacidade não só dos clientes, mas dos colaboradores também. Entendo. Da empresa. Ele seria tipo um representante dentro da empresa para aplicação da lei, algo assim? Ele está mais assim para ajudar a empresa a se adequar com a lei, né, e também fazer a interface com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que regulamenta a parte de proteção de dados. Então, se a agência, né, que a gente chama de ANPD, se eles quiserem saber alguma informação sobre como que está a proteção dos dados dentro da sua empresa, ela vai perguntar para o DPO. Ah, o DPO é quem conversa com a NPD, então, sobre isso. Então, também, se ela tem alguma dúvida, provavelmente, se for descumprir alguma coisa da lei, ela deve procurar o DPO da empresa também. Sim, interessante. E dentro da estrutura de uma empresa, o DPO, normalmente, ele reporta para quem, na verdade? Ele é uma organização que reporta para o RH, para o jurídico. Eu estou te perguntando porque esse é um dos questionamentos que a gente recebe dos clientes nossos, perguntando, DPO é uma função, mas dentro de uma organização, onde que ele se encaixaria, né? O DPO, ele vai fazer interface com 3 principais departamentos dentro da empresa, que é o departamento de governança corporativa, ele vai fazer interface com a parte de TI, segurança cibernética, e vai fazer com a parte jurídica. Então, são essas 3 áreas que ele trabalha. Mas o ideal é que o DPO seja o mais independente possível de qualquer uma dessas áreas. Então, no mundo ideal, a gente fala que o DPO ele deve responder direto para a alta direção da empresa. Ele trabalha independente, por quê? Porque ele tem que ter o poder ali de criticar qualquer uma dessas áreas de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se ele identifica que a parte de segurança cibernética não está adequada, ele tem que chegar para a alta direção da empresa e falar que a TI precisa melhorar alguma coisa. Se faltam políticas dentro da empresa, ele precisa criticar a parte de jurídica ou de governança de processos. Então, ele tem assim, quanto mais independente ele trabalhar dentro da empresa, melhor. O episódio 5, o 5º episódio dessa temporada, a gente falou sobre governança, risco e conformidade, GRC, com a Fernanda. E uma das coisas que ela abordou foi exatamente a questão da governança e uma certa associação com a LGPD, como você mencionou agora. Você vê como as coisas têm um elo muito forte entre si, né? Sim, exatamente. E o DPO, então, ele não é um trabalho específico, ou seja, ele não tem um início, meio e fim definido, ele é um trabalho contínuo na empresa. É um trabalho contínuo. Assim, primeiro que esses processos a gente tem que ir melhorando no tempo, né? Conforme vai avançando, a gente vai melhorando os processos, vai melhorando a privacidade, e também a LGPD é uma lei muito nova, ela está em construção ainda, então tem muita atualização, tem coisas novas que aparecem, né? Por exemplo, sei lá, falando agora, até há 2, 3 anos atrás, a gente quase não falava de inteligência artificial. Agora fala. Então, como é que eu protejo os dados pessoais usando inteligência artificial? Então, são desafios que vão aparecendo que o DPO tem que trabalhar de forma contínua. Entendo. Para poder manter a privacidade, manter a segurança dos dados. E quando a gente fala de empresas, organizações, estamos falando exatamente do quê? De qualquer empresa, qualquer porte, qualquer tamanho, qualquer área de negócios, não governamentais, terceiro setor.
Instituições do governo, é aplicável o LGPD para elas também? Elas precisam ter um DPO? Como que é um pouco do contexto disso dentro do mercado em geral? Então, isso foi excelente essa pergunta que você fez, porque tem muita gente que acha que eu tenho uma empresa de médio porte, então eu não preciso estar adequado, e todas as empresas têm que estar adequadas com o LGPD. Todas, sem exceção. Até uma padaria pequena, ou seja, isso vale para todo mundo. Se Sim. tem dados de cliente, tem que fazer. Ou funcionário, que não é só cliente, né? Geralmente dados de empregado é até mais importante, né? Sim, dado de empregado é bem importante, né? E assim, todas as empresas têm que fazer, inclusive até assim, se for uma MEI que vende na internet, por exemplo, e tem uma base de dados ali Entendi. de clientes que compram. Então ela também tem que estar adequada. Existe hoje uma regulamentação um pouco mais flexível para a MEI, para pequenas e médias empresas aí, mas ela tem que cumprir. Né? Então, assim, por exemplo, uma MEI, ela não precisa ter um DPO, ela pode fazer a adequação dela sozinha, vamos dizer assim. Mas qualquer empresa maior que MEI, para qualquer tamanho, tem que ter um DPO coordenando toda essa parte de privacidade dentro da empresa. Conselho ponto de corte por faturamento acima de 3.600. A definição de MEI mesmo, por faturamento. Porque é interessante, porque, claro, é um custo adicional para a operação das empresas, né? E aí imagino que tem empresa que deva ter seu próprio DPO dentro como um funcionário e deva ter empresas que terceirizam isso, né? Bom, aí você falou de custo, para mim é um investimento, tá? Porque você Perfeito. está aumentando a confiança do seu cliente. Perfeito. A partir do momento que você tem um DPO, você vai ter ali no seu site alguma coisa falando sobre privacidade, você tem o próprio discurso dos seus colaboradores muda, e aí o cliente pega mais confiança na sua marca. Então é um investimento aí. Você falou em investimento, mas assim, se, por exemplo, eu acho um dos grandes incentivos para você ter implementado essa estrutura de DPO, alguma coisa, são as penalidades que estão aplicadas ao compliance, né? Então, assim, quando uma pessoa fala em penalidade, normalmente ele associa a gasto, né? Então, assim, existe um paradigma, né? Quer dizer, é um trabalho que tem que ser feito, que a privacidade de dados é uma coisa importante para a tua empresa, você está investindo no médio, longo prazo, no futuro. Então, você percebe, mas é difícil você, nesse diálogo, você vê que o pessoal está muito mais focado em gasto e menos em investimento? Tem bastante empresa que o pessoal ainda está focada em gasto, não vê isso como investimento. A gente tenta educar, explicar para as pessoas como que os benefícios que ela vai ter com essa adequação. E a questão das multas, né? Lógico que é uma lei, ela tem que ter penalidade, ela tem que ter multa. Sim. Mas o objetivo principal da agência reguladora não é multar, é proteger os dados. Ela vai multar em último caso, no caso da pessoa realmente não ter nenhuma estrutura, não está protegendo os dados, está deixando ali tudo exposto, e aí acaba recebendo uma multa, né, alguma coisa assim. Então não é assim, a agência reguladora, o objetivo é multar, não, é proteger. Se a empresa estiver protegendo, tiver um plano de proteção, né, de adequação ali, tiver políticas, tiver treinamento para os colaboradores, ela não vai ser multada. Né? Então, essa questão acaba sendo bem comum. O pessoal, a primeira coisa que pergunta, fala, mas e a multa? Que eu posso tomar 10% do faturamento anual da empresa? Falo, pode, mas não é o objetivo. É um caso extremo também. Caso extremo, exatamente. Não é só ter o DPO também, não é só ter um responsável de acordo para atender, de acordo com a lei define. É fazer com que as ações do DPO elas sejam reconhecidas, aceitas e implementadas pela empresa. Sim, isso é muito, muito importante. Então, assim, quando eu entro como DPO numa empresa, uma das primeiras coisas que eu faço é começar a disseminar essa informação dentro da empresa. Então, tipo, lógico, você vai fechar o contrato ali com o proprietário da empresa, com a direção, alguma coisa, mas depois já faz um comunicado para todo mundo e fala, olha, agora
A gente tem essa área aqui, cria um comitê interno que vai trabalhar também com a privacidade, começa a educar, explicar para esse pessoal. E também, assim, aí já é uma coisa do meu plano, né? Eu prezo muito com o treinamento para os colaboradores. Então, eu acho muito, muito importante você ter treinamento de conscientização com os colaboradores, explicar como que ele vai manter a privacidade, o que que ele pode fazer no dia a dia. E aí a gente coloca, às vezes, até exercício prático no treinamento, fala, olha, vamos fazer aqui como proteger e-mail, como proteger os dados que estão no seu celular, alguma coisa assim, porque tem dado em todo Sim. lugar, né? E a gente precisa proteger isso. Pegando alguns casos para exemplificar um pouco isso, né, para talvez quem esteja assistindo a gente entender um pouco melhor, pode-se entender como dados a serem protegidos e que a LGPD aí rege, esteja olhando por eles, tipo dados cadastrais de funcionários, nome, endereço, documentos, que toda empresa tem, porque toda empresa tem funcionário, ela tem que ter um cadastro com os dados do seu funcionário para efetivar pagamento, dados bancários, etc. Então, imagino que isso seja um exemplo de dado, ou dados de clientes se cadastram, ou de fornecedores. Isso, tem como você exemplificar um pouco para a gente, só para elucidar para quem está ali, para entender qual é a abrangência quando a gente fala em proteção de dados? Tem sim, tem, e isso é uma coisa que acontece muito nas empresas ali. Quando a gente vai começar a trabalhar, você fala, eu preciso. Na verdade, que o DPO ele tem que ter o controle do ciclo de vida de qualquer dado pessoal dentro da empresa. Uhum. E para fazer isso, você normalmente começa olhando para os sistemas que tem dado pessoal. E aí é muito comum a empresa falar assim, tem esse sistema aqui de ERP aqui, sistema que cadastra cliente, é esse aqui que eu uso. Tá bom, mas você não cadastra seus funcionários? Você tem lá. Você pede documento, RG, essas coisas em papel, você guarda esse papel. Esse papel também é importante. Então não é só meio eletrônico. Não é só meio eletrônico, essa é uma coisa muito importante. Quer dizer, a gente tem o papel, tem que ser protegido. Então, como que o RH guarda esse papel? Ele coloca no gaveta, é trancada, a sala é trancada. Quando, às vezes, tem muita empresa hoje em dia que digitaliza e depois descarta, como que é feito esse descarte? Se ele é feito de maneira correta, se ele vai para reciclagem, se ele é destruído, picotado. Então, a gente tem que saber tudo isso. E, assim, informação que você comentou aí, já vou até entrar num assunto que é interessante, que é a definição de dado pessoal, que a gente já comentou, que são dados que identificam as pessoas, e o dado pessoal sensível, que é um dado pessoal que ele, além de identificar, ele pode gerar algum tipo de constrangimento ou de problema se ele for revelado para as pessoas. Então, por exemplo, dados de religião, dados de saúde. Imagina que a pessoa tem uma doença ali que ela não quer que as outras pessoas saibam e aquilo está no RH. O RH tem que proteger isso de uma forma mais assim abrangente, né, do que o dado pessoal comum. Então, o dado pessoal, etnia, esse tipo de dado, ele é considerado dado pessoal sensível. E aí que você pega, por exemplo, pegar um exemplo de um laboratório de análises clínicas. Tá? Eles tratam muito dado pessoal sensível. Você está fazendo exame de sangue lá, está fazendo sei lá, como é que chama? Um ultrassom, alguma coisa, quer dizer, pode identificar uma doença, alguma coisa que a pessoa não pode ser aquilo ser exposto. Né? Exatamente. Então, tem que ser muito melhor protegido. Então, existe uma série de requisitos dentro da própria lei explicando como que você protege esses dados sensíveis e como que você protege os dados pessoais também, né? Então, você tem esse cuidado que a gente tem que tomar. E quando acontece, por exemplo, sei lá, muito em aplicativos, entre redes sociais, etc., quando a pessoa ela concorda
em expor, né? No mercado chama do opt-in, né? Tá lá, vem só o contrato, etc. E aí o contrato é muito longo, os termos e condições, ninguém lê tudo na íntegra, e tá lá, concordo em compartilhar meus dados, concordo nisso, concordo em compartilhar para ajudar na manutenção do sistema, tem um monte de coisas nessa linha. E aí você põe e dá o de acordo para poder usar o aplicativo, usar uma rede social, usar alguma... E como que a LGPD se comporta, ou ela olha para esse tipo, quando em tese a pessoa consentiu, se não um dado público, numa fonte aberta, porque ela se consentiu em compartilhar o dado? Essa é uma parte que é bem controversa e está em desenvolvimento ainda, que é assim, mesmo que a pessoa clique lá sem ler, né, as letras miúdas Sim. ali, a empresa tem que ter a ética de proteger esses dados. Então, você não pode chegar e falar, clicando aqui você concorda e eu vou passar seus dados, vender essa base para outras empresas. Você não pode fazer isso discriminadamente, né? Então, mesmo tendo esse consentimento, pode ter algum problema para a empresa se ela fizer isso de forma indiscriminada, de forma sem uma proteção, uma regulação. E se isso for um negócio da empresa? Se ela vive disso? Por exemplo, com publicidade ou com outras frentes, que ela vive de vender cadastro de clientes. Às vezes anônimo, né? Ela vende o perfil homem, mulher, entre 45 e 60 anos, sei lá. Ela às vezes vende o perfil, que não dá para publicidade, que não precisa dar o nome de quem é. E às vezes ela vende o cadastro mesmo. Tem lá o cadastro, com CPF, endereço, nome, telefone, e ela vende isso. Existem mecanismos na lei que permite, de alguma forma, alguma empresa fazer isso, transformar isso em negócio? Existem algumas formas aí que você pode trabalhar. Uma delas é a que eles chamam de minimização de dados. É você só coletar os dados que realmente importam. Então, por exemplo, você comentou, eu quero fazer um cadastro que vai ser, eu vou vender o telefone, o nome da pessoa, o telefone e e-mail, por exemplo. Então você só pede essas informações, não pede mais nada. Entendi. E coloca de forma explícita, não em letra pequena, que você vai comercializar aquilo. Entendi. Isso você consegue fazer de alguma forma aí, não é assim, está tendo bastante discussão em cima disso, né? Então, mas você consegue fazer alguma coisa pelo que a LGPD chama isso de legítimo interesse. Entendi. Da empresa, quer dizer, ela tem um legítimo interesse naquela informação para fazer esse trabalho. Nós acompanhamos muito, e provavelmente você também, Aguinaldo, pela imprensa, é claro, a questão da coleta de biometria de íris que estava acontecendo e estavam pagando para a pessoa que ia lá entregar a informação biométrica dela, né? E eu vi que isso gerou, teve um envolvimento grande da agência, isso tudo eu acompanhei pela imprensa, mas eu acho que está bem em linha do que você está contando, né? Porque a pessoa concordava, ela recebia por isso, mas houve, eu sei até que, pelo menos lendo de novo pela imprensa, que teve uma consulta anterior da empresa, a NPD, mas que ficou numa zona meio cinzenta, assim, não sabia-se muito bem se era correto, não era correto, acabou ganhando muita exposição, porque isso é muito na imprensa, né? Sim. Isso foi um caso bem, que ficou com bastante exposição e é exatamente o que a gente está comentando, quer dizer, a empresa vai coletar, ela tem esse direito, se a pessoa aceita, mas ela está pagando, né? Então é uma parte que está muito em discussão hoje em dia, né? E que bom que isso está em discussão, que ajuda todo mundo a ter mais segurança nos próprios dados, né? Porque se fosse há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, eles iam coletar e ninguém ia falar nada, Sim. né? Então você vê que realmente existe uma tendência, né, de manter a privacidade das pessoas, de fazer isso de uma forma correta, de uma forma ética. Sem dúvida. E é bom ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham disso, porque é um elemento bem sensível da nossa vida, né? E eu não sei se alguém que está nos assistindo participou, por exemplo, dessa captura de biometria, mas se participou, seria super legal comentar e dizer qual a sua visão sobre isso, né? O que te levou a participar ou a não participar, isso eu acho que seria bem interessante para a gente entender. Porque no fim das contas isso impacta a nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, porque o tempo todo a gente está compartilhando informações, dados pessoais com todo mundo. E esse conhecimento é muito importante, porque, por um outro lado, a gente tem as redes sociais que as pessoas
expõe dados sensíveis, né? Por exemplo, quantas pessoas gestantes que colocam na rede social o ultrassom, Com a carinha do bebê e tudo mais, é essas verdade. coisas, assim. Então, assim, são informações que são importantes, que fazem parte da nossa vida, né? Né, e como a comunicação está cada vez mais, como o Nilo muito bem disse, indo para redes sociais, ou seja, eu diria que é uma comunicação muito mais ativa do que a comunicação presencial, como nós estamos tendo agora, as pessoas expõem ali, elas querem contar as coisas que estão acontecendo na vida dela para quem está naquele círculo de amizade, de relacionamento dela. Então, sem dúvida, o nível de exposição fica cada vez mais intenso. Porque todo mundo que na vida corporativa também, o cara trabalha, vai na empresa, pode ser pessoalmente, está com o computador e está com o smartphone do lado. Quer dizer, na verdade, ele tem duas portas de entrada para conversar com o mundo, né? É isso, uma outra coisa, é difícil a empresa dar um limite para isso, né? Pegando até o gancho que o Nilo falou, tipo, não, aqui tá proibido tudo, aqui não tem rede social, na minha empresa não tem nada, não tem inteligência artificial, inclusive a própria Fernanda abordou isso no episódio 5, do tipo, não tem como você construir muro para isso, uma muralha para isso, porque você usa teu telefone pessoal, os meios são tão abrangentes hoje, né, são tão diversos, que é muito difícil implementar uma política de obstrução completa, né? Assim, isso é uma coisa pessoal minha, né? Por exemplo, eu acho que proibir parece que sempre é o mais fácil ali, mas não é a melhor solução, nunca é. Então, você conscientizar é muito mais importante do que proibir. Sem dúvida. Quer dizer, se a pessoa tem consciência de que ela tem que proteger aqueles dados e tem que proteger a informação da empresa, e aí falando não só de dados pessoais, mas dados da empresa também, né, de proposta, sei lá, alguma coisa assim. Se ela tem a consciência que ela tem que proteger aquilo, ela pode ter o celular, o notebook, ela pode estar falando no telefone com outras pessoas, que ela vai proteger aquele dado. Uhum. Diferente de você tentar proibir e a pessoa ficar tentando procurar portas ali ou coisa para vazar aquilo, né, ou para não proteger. Eu concordo, e proibir até instiga, né? Instiga a pessoa, desperta a curiosidade dela, por que está sendo proibido, né? Ela acaba buscando formas de burlar isso, como acontece na adolescência com todo mundo, por exemplo. Proibir chama mais atenção, né? O que é proibido eu vou fazer, por que está sendo proibido, né? Outra coisa muito importante, eu acho que o Lincoln já mencionou, que a gente fala muito em colaboradores, uma empresa e tal, e tem os fornecedores, né? Que eu acho que é uma outra parte que você é responsável por resguardar as informações do teu fornecedor, né? Das suas empresas. Aí vamos falar então um pouco de como que funciona a estrutura aí da LGPD, né? Você tem ali a pessoa que é o titular do dado, que é a pessoa ali, e a sua empresa é a processadora, é a empresa que ela é responsável pelo seu, a partir do momento que você pediu o dado para a pessoa, você é responsável. E aí, esse dado pode ser processado dentro da sua empresa ou pode ser processado com algum terceiro. Então, por exemplo, hoje, exemplo bem comum, quase ninguém guarda agenda, essas coisas no próprio computador, guarda na nuvem. Sim. A empresa que fornece a nuvem, ela também tem que proteger os dados. E aí, você como responsável pelo dado, você tem responsabilidade também se aquela empresa tiver um vazamento ou perder alguma coisa. Então você tem que ter um controle de todos os seus terceirizados também, de como que eles estão protegendo aquela informação. Então, por exemplo, pegar um exemplo interessante, se você entrar nas empresas de nuvem, você vai ter algum lugar na configuração, isso até pouca gente sabe, não sei se quem souber aí quiser comentar também, você vai ter um lugar que fala em que país que aquele dado seu está sendo armazenado. Então, por exemplo, você fala, meus dados de e-mail estão sendo armazenados no Brasil, mas meus arquivos estão sendo armazenados, pegar um país que todo mundo acha que é comum, mas não é muito bacana para LGPD, nos Estados Unidos. Os arquivos estão sendo armazenados nos Estados Unidos. Tem dado pessoal aqui? Eu vou ter que falar com a empresa, porque para a LGPD, os Estados Unidos não é um país
confiável para se guardar dados. Qual o motivo? Pelo motivo de que eles não têm uma legislação Eles não têm uma sólida. GDPR, uma LGPD lá. Eles não têm Entendi. exatamente, lá hoje em dia é por estado, então tem estados que estão mais avançados que outros, então é diferente. Né? Já, por exemplo, se for, não, a gente guarda na Itália, que usa a GDPR, né? Então ali já é um lugar confiável. Entendi. Pode ser, sei lá, hoje em dia tem informação sendo guardada em qualquer lugar, pode ser na Malásia, no Sim. Japão, você tem que saber. Então, um dos trabalhos que a gente tem que fazer também é com esses terceiros também. Você guarda a sua informação aonde? E isso está criptografado, não está? A transmissão, né, é codificada, não é? Você tem que ter toda essa informação para saber que seu dado está seguro. Uhum. E também ter um processo de comunicação para, por exemplo, se a empresa tiver um incidente lá que vazou a informação, uma coisa, ela tem que te avisar. Você tem que estar sabendo. Isso, seu exemplo é excelente. Vamos pegar assim uma empresa, uma rede de supermercado pequena, 2, 3 lojas no interior do Brasil, e aí todos os dados dela de operação, cadastro de produto, né, compra, venda, cadastro de promoções com clientes, tudo que ela tem, folha de pagamento de funcionários, ela não tem nenhum computador dela ali local, tá tudo. Ela tem uma empresa que vende serviços, que não é exatamente uma nuvem convencional, mas é uma empresa que vende todo o sistema remoto. Então, uma empresa que faz isso tudo remoto. Então, ela não precisa ter nenhum computador na loja dela, ela tem tudo nessa empresa, e essa empresa vende o pacote inteiro, já integrado com o serviço, com o software, etc. Ou seja, esse fornecedor dele, que vai estar com todos os dados dele armazenados, tem que ter um DPO e tem que atender a LGPD, como você muito bem mencionou, mas ele também tem, porque são os dados dele, né? Sim. O fato dele ter terceirizado tudo com o outro não tira dele a possibilidade de ter um DPO e atender a LGPD, né? Não tira. Isso é uma coisa muito importante que o pessoal confunde muito. Fala, mas eu tenho a empresa da nuvem lá, tá tudo lá. Fala, tá, mas quem pediu o dado para o cliente, quem fez, se for de supermercado, quem fez lá o cartão fidelidade lá, que né, você coloca o CPF lá na hora da compra, foi você. Então a responsabilidade é sua por aquele dado. Entendi, interessante. E como a LGPD já está completando aniversário de alguns poucos anos no Brasil, né? Sim. Ela entrou em vigor em 2020. 2020, isso aí, obrigado. E como tem sido a implementação dela? Como tem sido o dia a dia da implementação da lei? Como você, como parte disso, né, como um DPO, como é que você tem acompanhado isso? O dia a dia, a evolução, a comunicação com a NPD, dúvidas, porque certamente é uma lei nova, então deve ter muitas dúvidas sobre a implementação dela. Se puder contar um pouco para a gente como que tem sido isso? Bom, o DPO, como a gente comentou já no começo aí, né, é uma profissão nova. Uhum. Então, como toda profissão nova, você tem já empresas que já, vamos dizer, gostam da ideia, compram a ideia, e você tem outras que não, né? Então, a gente tem feito um trabalho de educação muito grande aí, de conscientização no mercado mesmo, em geral, sobre a necessidade, a importância, né, de você ter essa adequação e cumprir a legislação. Né? Do lado da agência, da NPD, eles têm colocado várias, não só regras, mas assim, eles têm trabalhado em cima, lógico, da parte punitiva, mas em cima dessas questões que são mais, como você comentou ali, do negócio da coleta de íris, né? Questão mais, fala, mais ampla, né? Mas eles também estão atrás das outras empresas e vendo como que isso está funcionando. E uma coisa que eu vi acontecer aí do ano passado para cá também, é assim, muitas empresas, como você, assim, eu comentei, né? Você tem a, a responsabilidade compartilhada aí, vamos dizer, né, com outros fornecedores. Muita empresa que é fornecedora está sendo questionada sobre o DPO. Então, você vai fechar não sei, uma transportadora, vai fechar um contrato que vai começar a transportar mercadoria da sua empresa.
E aí essa empresa que está contratando, ela pergunta para a transportadora quem que é o DPO, que ela quer saber como que essa transportadora trata esses dados. Entendi. E aí tem uma coisa que começa a acontecer no mercado que já aconteceu em outras áreas, né? Que assim, a empresa vem desesperada para você falar, olha, eu preciso do DPO para ontem porque senão eu não fecho mais contrato. Eu falo, realmente, você já devia ter o DPO desde ontem, né? Sim, sem dúvida. Mas vamos trabalhar, vamos fazer essa adequação, fazer esse trabalho para poder, agora, nesse caso, correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Uma dúvida, uma empresa contrata, por exemplo, um DPO, ele faz todo o trabalho. Há necessidade de notificar a NPD de que aquela empresa tem um DPO ou não existe essa exigência? No Brasil, não. Tá? Na Europa, sim. Na Europa, quando você contrata um DPO, você tem que notificar a agência do seu país. No Brasil, o que eles fazem? Eles partem do princípio de que as empresas vão ter um DPO, e isso foi algo que foi regulamentado em agosto do ano passado, é bem recente, que é o seguinte: se a agência chegar na sua empresa e falar, eu quero falar com o DPO, você tem que comprovar que você já tinha um DPO anteriormente à requisição que eles fizeram. Não pode ser reativo isso. Eles ser pedem, você reativo. põe o DPO, entendi. Então, um exemplo que eu faço, né, na minha empresa. Quando a gente fecha um contrato de DPO, já faz com assinatura eletrônica para ter ali a data, a hora que começou a valer aquilo, né? Porque senão, se for só o papel, eu posso pôr qualquer data, já deixa isso eletrônico valendo. E se a agência perguntar alguma coisa, a gente tem aquele contrato como comprovação. Entendi. E DPO pode ser, até como extensão da pergunta, ele pode ser um funcionário da empresa ou uma empresa externa que provê a consultoria, ou consultoria não, mas seria, porque não é um serviço de consultoria, um serviço de DPO para a empresa? Pode. Aí, assim, a gente tem aí essa questão do DPO ser funcionário, né, ser um colaborador. E daí, se ele for colaborador, só aproveitando fazer um gancho, ele tem que ser certificado também? A certificação é obrigatória ou não exatamente? Não exatamente, não exatamente. Ele tem que comprovar que ele tem uma competência na área. Tá? Não precisa ser certificado obrigatoriamente, até porque a certificação para DPO, a maioria é fora do Brasil, então Entendi. é um pouco diferente, mas ele tem que comprovar que ele conhece o assunto, que ele comprova. Lógico, Ser um advogado, alguma coisa assim? exatamente. Uma coisa assim. E aí existe o colaborador e existe o DPO terceirizado, que a gente costuma chamar. E eu acho que é mais vantajoso para as empresas ter um DPO terceirizado do que contratado hoje em dia. A não ser que seja uma empresa muito grande, que aí vai ter até uma equipe lá de DPO. Não vai ser um só, vai ser Vai ser um só, exatamente, vai ser uma área ali da empresa. Mas para empresas médias e pequenas, você ter o terceirizado, primeiro, você vai pagar mais barato por uma mão de obra especializada, porque você vai contratar alguém do mercado com prática e você vai pagar mais barato, porque você não está pagando o salário como CLT Sim, e tudo mais, né? Então diminui um pouco o custo. Você tem também a questão da experiência, que esse DPO ele atende diferentes empresas, ele tem diferentes experiências dentro dessas empresas, né? E também a parte da independência dele, poder chegar para a direção da empresa e falar ou criticar qualquer área da empresa. Com mais independência. Mais independência, porque você imagina assim, o que é bem comum hoje, você pega uma pessoa do TI e coloca ela como DPO. E aí a pessoa começa a fazer o trabalho e vê que tem assim, tem alguma coisa errada no TI mesmo, né? Como é que ele vai falar disso com o dono da empresa se o chefe dele que fez o projeto entra em conflito, Claro. né, com a profissão dele? E aí isso pode dar algum problema ali. Então, quando você tem a pessoa terceirizado, você tem mais independência também. Entendi. Nessa área. E uma dúvida nessa mesma linha de raciocínio. Para uma empresa, tipo o ovo e a galinha,
ela é importante ela ter primeiro um DPO e depois ela fazer o arranjo através desse DPO, do conhecimento dele, da adequação LGPD, ou ela começar a fazer isso, ela contrata que foi muito comum no início, né, da lei, contrata um escritório de advocacia, começa a fazer os ajustes de processos e depois coloca um DPO como parte desse trabalho. Como você enxerga, olhando a maturidade da lei agora, não o que aconteceu no passado, que era um outro contexto, mas olhando a maturidade da lei de como está agora, em 2025, como é que você enxerga isso? O trabalho assim, que eu vejo tem que começar sempre com o DPO. Ok. Porque ele vai dar o direcionamento e ele vai conseguir também entender o que a empresa já tem na parte de privacidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, a gente precisa fazer, não tem nada. Uhum. Tem, alguma coisa já tem. Então, por exemplo, você codifica os dados, você já tem uma política lá de privacidade, por exemplo, ou uma política de segurança da informação. Então, alguma coisa você já tem. Entendi. E aí o DPO consegue ir adaptando isso para fazer a adequação completa, vamos dizer assim. Entendi. Isso é importante, porque não foi necessariamente o caminho natural num passado recente. Não. É. O que acontece, né? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem muito consolidado na cabeça, acho que todo mundo tem isso, que é a lei advogado. Exato, uma associação direta. É a associação direta. E no caso da LGPD, ela é uma lei que a gente comentou já, calcada aí nos 3 pilares, né, que é a governança, o direito e a parte de segurança cibernética, Uhum. TI. Assim, a parte mais complexa ali para você implementar é a parte de segurança. Ok. Então, ela tem, assim, aí eu estou puxando de repente um pouco pro meu lado aí, né? Mas a LGPD ela tem muito a ver com a parte de TI, com a parte de segurança digital. Tem a ver também com advogados? Tem a ver com governança? Tem, mas a parte de segurança é o pilar fundamental ali. Então, é diferente de qualquer outra lei. Sim. E isso é importante para as empresas saberem ter essa consciência. Eu não acho que é só, desculpa, eu não acho que é a sua visão pessoal, não, porque no quinto episódio com a Fernanda, sobre GRC, ela fez a mesma afirmação que você fez agora, a mesma afirmação. É a mesma coisa quando fala em dados pessoais, o pessoal sempre fala em RH, né? Como se várias empresas que a gente tem contato, começa toda a implementação da adequação ao LGPD pelo RH. Né? Da mesma coisa que lei está associado a direito, dados pessoais está relacionado com RH. Recurso pessoal, com recurso humano. Isso não é ruim não, tá? Isso é bom, porque realmente os dados assim de colaborador é onde você normalmente tem dado sensível, né, em qualquer empresa. Então, por exemplo, assim, lógico que tem empresa que tem dado sensível de cliente também, de fornecedor, sei lá, mas do colaborador com certeza você vai ter, que é dado médico, dado de etnia, várias coisas que você tem ali que você tem que guardar. Então, começar pelo RH é uma boa prática até. Quais exceções? O que a lei tem? São tipo, sei lá, polícia é uma exceção? Dados cadastrais de pessoas na polícia ou em sistema prisional é uma exceção à lei de dados? Você sabe? Não, não é? Não. Não, porque assim, a lei, a ideia da lei, é o que eu falei, é proteger os dados. Sim. Então, se a polícia precisa ter seus dados, ela tem que ter isso de forma protegida. Interessante. Né? Não é que você não pode ter o dado, você pode, mas você tem que proteger. Debaixo do arcabouço legal aí do que define a lei. Exatamente. Então, mesmo a polícia com os dados do cidadão, o sistema prisional com os dados da população carcerária, eles também têm que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado, exatamente. Então, isso é bem importante, porque foi até um ponto interessante aí que você falou, que tem muita gente que fala, não, então eu não posso mais ter informação. Não pode, mas você tem que proteger. Tratamento adequado para informação. Então, por exemplo, vamos supor que uma igreja, né? Ela vai ter que ter informação religiosa, né? Um partido político, ele tem que ter informação partidária dos membros ali. E
Pode ter? Pode, mas tem que estar protegido. Sim. Né? Então, ele tem que tomar esse cuidado. Para evitar, vou até contar um exemplo aqui de um negócio que aconteceu esses tempos atrás numa cidade no interior, que um laboratório de análise clínica, que a gente comentou que tem dado sensível, ele sofreu um vazamento de informação. E eles não fizeram nenhuma tratativa, nada ali. E o que aconteceu? Os bandidos que pegaram essa informação, eles começaram a reimprimir os exames. Então, imagina que o Nilo fez um exame de sangue. Aí a pessoa chegava na casa dele, porque tinha lá o nome, o telefone, o endereço, tudo, com o negócio impresso. E falava assim: olha, Nilo, teve um erro no seu exame, a gente trouxe a outra via para você. Só que eu preciso que você pague o transporte, R$ 3. Aí ele ia lá, punha o cartão numa máquina que clonava o cartão dele. E aí não deu certo, tá bom. Então, e o cartão já tinha sido clonado. Então, quer dizer, eles usaram a informação sensível para poder pegar a informação, pegar cartão para dar golpe nas pessoas, né? E isso acabou dando teve uma repercussão grande lá na cidade, e a NPD acabou intervindo e tudo, porque eles não reportaram, eles não falaram nada, não tinham a proteção adequada para esse tipo de informação. Interessantíssimo isso. Quer dizer, são casos que a gente vê assim, acho que ninguém gostaria de receber né, um golpe feito através de um exame de sangue, um exame de ultrassom, alguma coisa assim. Sabe uma outra coisa interessante, o Agnaldo, que eu já conheço, várias pessoas já me reportaram de que recebeu exame de laboratório e exames errados de outra pessoa. Então isso é um grave problema de privacidade de dados, né? De informações. Isso é gravíssimo. E aí, já pegando esse gancho aí, vamos falar um pouco do que acontece quando você tem um problema desse, quando você tem um vazamento de informação. Né? Eu sou um laboratório e eu mandei trocado o exame. Aí a pessoa reclama, veio trocado. Eu tenho que documentar que aconteceu esse problema dentro da minha estrutura. Então, uma das partes da adequação do LGPD é você ter um sistema para você documentar incidentes. Então, a informação do Lincoln foi para o Nilo. Eu ligo lá para o Nilo e falo: Nilo, você pode apagar, por favor, porque a gente mandou errado. E eu parto do princípio que ele vai apagar aquilo. Mas eu documento, eu falo: aconteceu esse probleminha aqui. Por quê? Porque se lá na frente eu tiver algum problema, eu tenho essa documentação. Tá legal. E aí existe uma questão que não tem um limite certo, mas aí vai do bom senso do DPO, que é quando que você precisa comunicar a agência reguladora ou não. Tá legal. Tá? Então, por exemplo, teve um caso, eu não vou mandar lá para Brasília, existe um sistema que a gente tem que preencher, né, que o DPO tem acesso, um sistema da agência, preencher e falar: vazou informação de uma pessoa. Não, mas vazou, sei lá, 10.000 pessoas lá que alguém roubou o servidor que estava com toda a informação. Então, isso eu preciso reportar para eles. Entendi. Para eles saberem o que aconteceu e quando que foi, até para, se isso aparecer em algum lugar, eles já terem esse conhecimento. Então, existe essas duas formas aí de você reportar, quer dizer, internamente e para a agência. Entendi. E quem recebe a informação? Por exemplo, eu recebi um exame que não é meu. Eu preciso descartar essa informação, porque, na verdade, eu recebi uma informação que não é meu, mas é uma informação sigilosa que pertence a outra pessoa. Então, eu teria que descartar essa informação. Nesse caso, você teria que descartar, e aí é o que eu falei, aí a empresa vai entrar em contato com você e pedir gentilmente para você descartar, porque é algo que não é pertinente à sua pessoa, e provavelmente a pessoa vai descartar, porque ela não gostaria que a informação dela tivesse com o outro também, a pessoa guardasse ou sei lá o quê. Então, a gente conta um pouco também com o bom senso das pessoas aí nesse caso. Mas o bom senso resolve. Imagina
de forma pontual eu até entendo isso, tá? Mas imagina que foi nos 10 mil, né? A empresa e vazou os dados cruzados, assim como a gente está exemplificando aqui, um recebendo dados de outro. Basta ela comunicar pedindo para pessoas jogarem fora, abrirem mão, ou ela tem que acompanhar a forma como foi descartado, ou ela tem que coletar de novo esses dados e ela destruir? Ou não tem uma prática muito bem definida? Não tem a prática definida, vai muito do que aconteceu e como que foi usado o dado. Tá legal. Então, por exemplo, eu comentei de guardar internamente. Pode acontecer da empresa fazer uma avaliação e achar que ela tem que comunicar todos as pessoas que foram afetadas. Então, mandar um e-mail, por exemplo, falando, olha, a gente teve um vazamento aqui de dados, já foi tratado, mas vazou o seu CPF, o seu e-mail, o seu celular, e pode ser que alguém entre, tentar dar algum golpe, alguma coisa assim. Então, você avisa isso para os titulares também, para os proprietários dos dados. Isso depende muito da avaliação da empresa. Eu vou falar um exemplo de uma que aconteceu comigo, né, que eu achei até bacana, que tinha uma pizzaria grande lá na minha cidade que teve os dados vazados. Eles falaram, olha, a gente teve um vazamento, já foi tratado, já foi comunicado à NPD, mas pode ser que alguém entre em contato com você com o nome da nossa empresa. Então, o único WhatsApp nosso é esse número, né? Se for outro número, não é a nossa pizzaria. Isso é uma pizzaria, uma empresa. De porte pequeno, né? E a gente pede desculpas e tal. Eu achei bacana. Uma postura muito legal mesmo. Postura legal, porque imagina se a pessoa fala que a entrega da pizza e chega lá é um golpe, é um assalto, quer dizer. Então, a gente foi avisado. Eu acho que foi bem bacana da parte deles. É uma postura bem ética, eu diria, de compromisso com os clientes dela. E elevou, para mim, pelo menos, a reputação da empresa. Falar, poxa, a empresa está cuidando dos dados. Sim. Porque, assim, vocês também trabalham com segurança cibernética, a gente sabe que nada é inviolável, Exato. né? E o que a NPD, nesse caso, ela avalia quando acontece uma coisa dessas? O que você fez para proteger aquele dado? Porque você teve um problema, vazou. Tá, mas você tinha isso protegido? Não tinha. Como que você protegia? Né? Isso é avaliado. Então, isso você tem que, nesse sistema que eu comentei, você tem que colocar ali as ações proativas que você tinha feito antes de ter o problema e as ações reativas, vamos dizer, depois do que aconteceu. Entendo. Super interessante. E como é que você vê a evolução disso tudo? Por onde você acha que vai... Porque, na verdade, como a gente bem falou, é uma lei, sim, tem força de lei, tem as punições, como se não se cumpre a lei da forma como ela está descrita, mas ela não é uma lei muito convencional, me parece, porque ela tem muitos aspectos que tem a ver com a forma como se comunica o incidente, como se comunica aos clientes. O exemplo da pizzaria foi excepcional, por exemplo. Então, não é que ela tem todo um formalismo, ela está tudo escrito ali que você tem que fazer o A, B, C, D, e vou seguir aquilo se eu não seguir. Como que você acha? Porque isso é uma construção, imagina, até para a própria agência nacional, né? Ela mesma deve estar no processo de aprendizagem, porque não é um processo que tem fiscalização, não é que ela tem fiscais na rua vendo quem cumpriu ou descumpriu. Faz sentido isso, estou falando? Faz muito sentido e assim, a gente, todo o DPO, né, a gente trabalha muito em cima de tentar entender isso e como que seriam as melhores práticas para o mercado. Porque é o que você falou, a lei ela não fala item por item, até porque não tem como. Sim. Né? São coisas novas que acontecem. Então a gente trabalha muito com a parte de melhor prática e para o DPO. Aí vem outra vantagem do DPO terceirizado também. A gente normalmente tem contato, a gente tem grupos de DPO que discutem esse tipo de informação, como que vai ser feito. Eu participo de alguns grupos, não só aqui, como fora também. Então, já fiz ali para a parte financeira, para os países de língua portuguesa. Já fez alguns fóruns aí de discussão com os bancos, né, de outros países aí, de Angola, Portugal, e a gente vai discutindo o que está sendo feito, como que eles estão tratando isso, para onde a gente acha que está indo,
Isso é bem importante também, é uma evolução aí constante. Você respondeu a pergunta que eu ia perguntar se existe alguma associação, existe um fórum em que os DPOs se conversam para trocar experiência. Existe, e assim, é interessante participar, porque aí você tem toda, vamos dizer, essa base de melhor prática, né, de mercado. Fazendo gancho, você comentou sobre inteligência artificial, alguma coisa. Quais os desafios da inteligência artificial para privacidade de dados? Essa é bem polêmico hoje em dia, porque, assim, é muito difícil você manter a, a, a privacidade dos dados usando inteligência artificial, principalmente as plataformas abertas, né, onde você coloca informação e, e aquela informação ela está aberta, né? Ela pode acabar caindo em outra empresa, como parte do próprio aprendizado da inteligência mesmo, né? Então, o que eu costumo recomendar nas empresas, isso eu falo nos treinamentos e tudo mais, é o que a gente chama de pseudonimização. Você tirar os nomes das pessoas, da empresa, quando você vai fazer alguma coisa na inteligência artificial. Então, eu chego lá e falo assim: eu quero fazer uma política de privacidade para a minha empresa, vai para a DataSafe, por exemplo. Não, eu quero fazer a política de privacidade para uma empresa de segurança de informação. Que aí eu não tenho o nome da empresa, né? Eu preciso criar uma tabela, sei lá, alguma coisa para os meus colaboradores, e não põe o nome de ninguém. Ou coloca nome Fictício. o Joãozinho, 1, 2, 3, alguma coisa assim. Porque aí, se isso acabar, porque as empresas de inteligência também, eles também tentam manter a privacidade. Mas se isso vazar por alguma forma, não vazou o nome da sua empresa, não vazou questão de, sei lá, dado financeiro da sua empresa, alguma coisa assim, não está associado. Faz todo sentido. Isso é que nem aquelas palestras em que nunca acontece com você, né? Acontece com o teu tio, acontece com a tua tia, com o teu primo, mas nunca acontece com você. Tema sensível é problema do seu amigo, não é seu, É sempre assim, né? Tem como é que é? Não, meu vizinho, né? Pediu. Exatamente. Turma, é muito bom estar com vocês. Nós estamos encerrando aqui o 6º episódio da primeira temporada, terminando nosso primeiro ciclo, e não poderia ser diferente. Eu queria falar a palavra para o Aguinaldo, para ele contar para a gente um pouco sobre seus interesses pessoais, hobby. O Aguinaldo agora não o DPO profissional, mas conta para a gente um pouco sobre você, Aguinaldo, o que você gosta de fazer. Então eu vou falar um hobby meu que é um pouco diferente aí, aqui no Brasil está crescendo, mas ainda é novo, que eu gosto de jogar golfe. Olha só. Eu jogo golfe, já me certifiquei como árbitro de golfe no passado, eu acabei não renovando, mas eu jogo aí como hobby, como diversão, e eu acho um esporte muito bacana, muito desafiador, e está crescendo no Brasil. Então até assim, a gente vê a quantidade de campos crescendo, a quantidade de pessoas também, praticantes, né, crescendo, isso eu acho bacana, eu gosto. É uma coisa minha, assim, pessoal, eu costumo jogar pelo menos 2 vezes por semana. Olha, bastante. Então é gostoso. Legal. Coisa que eu gosto de fazer. Na região que você mora mesmo? Na região que eu moro tem 3 campos ali de golfe agora, então já está ficando bem mais popular, mais comum. Não sei se alguém já assistiu golfe na TV ou já jogou, se quiser comentar também. E eu gosto bastante, eu acho que é um esporte bem desafiador, bem bacana. Oh, que bacana, muito bom mesmo. Eu já joguei no Wii. No Wii? É quase igual. É muito bom. Muito obrigado, viu? Bom, você quer falar sobre sua empresa? Para quem esteja interessado aí, que está nos assistindo, em ter um DPO como um serviço, não contratar na sua própria empresa, por favor, Aguinaldo, fala para a gente um pouco da sua empresa. Tá, então eu vou contar um pouco sobre a minha empresa, que é a DataSafe AI, que é uma empresa de cibersegurança que faz adequação de LGPD, e o AI no final é porque na minha empresa a gente usa inteligência artificial para agilizar todos os processos da empresa. Então, hoje eu trabalho como DPO terceirizado,
né, e faço também a parte de treinamento, de conscientização, não só de DPO, mas também de segurança dentro de empresas. E se quiser entrar em contato com você, pelo site direto, como a melhor forma. A gente vai botar os dados do Aguinaldo depois, como vocês vão ver, ali na descrição do episódio, mas aí se quiser falar também. Aí, para mim, o mais fácil hoje é o meu LinkedIn, Tá. que é o Aguinaldo Félix Pereira, Uhum. e ali pode entrar em contato comigo, Ou pelo website. e aí, ou pelo Instagram da pelo DataSafe Instagram, tá bom. também, né, que também vai ser atendido aí, É legal. maior prazer. Perfeito. E vão ter os dados protegidos, certo? E vão ter os dados protegidos, com certeza. Tá bem. Então, novamente agradeço, Aguinaldo, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Nilo, novamente muito bom estar com você aqui junto na bancada, aqui conversando com o nosso convidado. Pessoal, então, nesse episódio encerramos a primeira temporada, mas muito, muito em breve, não fiquem ansiosos, segunda temporada do Mitigano. Muito obrigado, até breve.